Agora, quando é que ele tomou a consciência que ele era Deus? Nós não temos um versículo da Bíblia que diga claramente, foi a partir daqui. Mas eu posso ter algumas inferências das passagens bíblicas. Em primeiro lugar, Jesus já sabia que ele era divino pela maneira como ele age no templo. Olha como é que ele vira para Maria e José assim: por que vocês estão assustados? Não convinha que eu estivesse aqui discutindo, cuidando dos negócios na casa do meu pai? Então ele já sabia da filiação divina dele com 12 anos. Pô, será que em algum momento ele não sabia? Acho que essa é uma pergunta, né? Com certeza não. Por quê? Ele é Deus. Ele é Deus, mas aqui que é o mistério da encarnação. Quando Cristo se tornou homem, ser humano, ele não poderia tornar mais ou menos ser humano. Ele tinha que se tornar completamente ser humano. Jesus, diz a Bíblia, o apóstolo Paulo fala isso, ele é semelhante a nós em tudo, exceto pecado. Ele não cometeu pecado. Mas a Bíblia, ela diz que Jesus, né, ele é 100% homem, mas 100% Deus também. 100% Deus. E aí, meu amigo, um dia para explicar isso daqui foi muito difícil. Aí me usaram várias analogias, o ovo, não sei o que lá e tal. Mas aí, como que eu explico então que ele é 100% homem, e 100% ele sente Deus? tudo que a gente sente, mas ao mesmo tempo também é 100% Deus? Vou te falar como. Vamos supor que eu tenho agora o último modelo do Porsche, o mais caro. Aí um belo dia, você vai lá no NASP, onde vocês estiveram lá, e me vê subindo a Alameda, num sol quente. Nessa época tá muito calor aqui, né? Quase 40 graus na cabeça, e eu tô subindo a pé ali, andando a pé. E você fala: Rodrigo, por que você tá subindo a pé aqui, rapaz? É porque esse menino aqui que eu trago pro NASP, ele tem fobia de carro. Ele não pode entrar no carro. Se ele entrar no carro, ele começa a passar mal, ele tem alergia ao banco e tudo mais. E eu preciso trazê-lo. O único jeito que eu tenho de andar com ele até a sala de aula é vindo a pé e deixando o meu carro em casa. Aí vocês ficam injuriados. Não, mas não faz sentido. Cara, você tem o Porsche mais caro do mundo. Você tem que andar de Porsche, ainda mais num sol quente desse. Eu responderia alto lá: se eu sou dono do Porsche, sou dono bastante para usá-lo ou deixá-lo na garagem. Porque se eu sou obrigado a dirigir o Porsche porque eu tenho o Porsche, o carro é que é meu dono e não o contrário. Quando eu estou andando a pé com o menino, eu estou fingindo que estou andando a pé ou estou literalmente andando a pé com ele? Estou andando a pé. Estou andando a pé com ele. Mas eu perdi o meu carro? Não. Eu continuo sendo dono de um Porsche? Só que eu não estou usando. Ele está na garagem. Cristo é 100% Deus. Ele não perdeu nenhum atributo divino que ele tem. Mas para andar a pé conosco nesse mundo, ele deixou o Porsche na garagem e literalmente caminhou no meio de nós. Ele não fingiu que estava subindo a Alameda do NASP no sol quente. Ele estava mesmo subindo a Alameda do NASP. E o que eu faço com o Porsche? Está na garagem lá, bonitinho. Se você for lá, vai ver o Porsche bonitinho lá. O apóstolo Paulo fala aqui, ele responde isso usando uma outra analogia que eu vou pedir licença para ler para vocês, que está aqui no livro de Filipenses 2, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ele se esvaziou. Ele não perdeu o 100% Deus que ele é, mas ele adquiriu a natureza humana. Agora, para adquirir a natureza humana, ele teve que pagar um preço. Qual o preço? Quando ele nasceu, Jesus fez cocô parecendo com um abacate, como qualquer recém-nascido. O nascimento de Maria não foi um negócio assim especial no sentido de como é o filho de Deus, saiu uma luz. Não, ele nasceu, sangrou, doeu. Ele deve ter se machucado. Quando o dentinho de Jesus estava nascendo, ele deve ter tido febre, ele coçava, ele chorava. Se Jesus estivesse aqui hoje, considerando a situação humana dele, ele poderia ser acometido de um vírus, de uma bactéria. Ele teve medo, ele teve fome, ele teve sede. Ou não é mais ou menos isso? Por exemplo, ele poderia ter tido uma doença e morrido. Mas se ele ficasse doente, Deus ia falar: não, isso aqui não vai cumprir o propósito, então ele não vai pegar a doença, assim. Será que não tá? Era meio que tipo,
Você é humano enquanto não tiver algo que possa te afrontar a vida. Porque no momento que isso for acontecer, não, peraí, eu preciso te proteger, isso não pode acontecer. Mas isso é com cada um de nós. Diz que não cai uma folha do céu sem que Deus permita. Então isso não é nenhum privilégio de Jesus. Eu estou vivo até hoje, eu podia ter morrido ontem. Sim. Mas Deus não. Eu quero que ele continue vivo. Então, e pelo contrário, isso que você está falando mostra ainda mais a entrega dele à vontade do Pai. A entrega dele à vontade do Pai. Tanto é que, quando ele vai ser crucificado, ele demonstra que aquela não era bem a vontade dele. Ele fala, né? Pela sua vontade. Sim. Ele fala, Pai, então, esse é o único se possível, momento... afasta de mim esse cálice. Isso. Mas se não for possível, faça-se a tua vontade e não a minha. Quer dizer que a dele não era aquela. Caraca, esse é o único momento que ele sofre, que eu vejo ele sofrendo. Não o único, mas que eu vejo ele muito homem nesse caso. Meu Deus, muda. Pai, não é isso. Pelo amor de Deus, se der, me tira, me livra, né? Enfim. E aí, vamos lembrar que estamos na primeira parte. Mas ele tem 12 eu não anos. Terminei a resposta. Opa. Nessa questão, então, dele estar 100% homem, repetindo, deixando o carro na garagem, então ele está andando a pé, sentindo o sol quente, a alameda, a perna doendo, ele está andando a pé. Sendo assim, Jesus não usou a onisciência dele. Ela ficou na garagem. Onisciência, para quem não sabe, que não está acostumado com a linguagem teológica, é a capacidade divina de saber tudo. Deus não aprende, Deus sabe. Deus não raciocina, Deus sabe. Ele não chega à conclusão, ele já sabe tudo. Mas para se tornar homem, ele pegou essa capacidade dele e deixou em stand-by. Deixando em stand-by, Jesus teve que aprender, como qualquer criança. Então, é interessante que, embora a Bíblia demonstre que ele já tinha a consciência de ser o Filho de Deus aos 12 anos, ele não tinha todos os detalhes, porque a onisciência dele ficou guardada, ele esvaziou. Então por isso ele perguntava e tentava estudar. E quem deve ter dado os primeiros testemunhos de quem ele realmente era? Maria e José. Ela que deveria contar para ele, olha, quando você nasceu, meu filho, um anjo de Deus veio até mim, falou que no meu ventre estava o Filho de Deus, você é o Filho de Deus, etc, etc, etc. E aqui para mim levanta uma coisa muito surreal de Jesus, que é a fé dele. Porque ele teve que aceitar todo esse testemunho de Maria pela fé. Ele não tinha evidência externa alguma. Porque ele não lembrava, ele era um bebê recém-nascido. Ele tinha o testemunho dela. Olha, os magos vieram do Oriente, Herodes tentou te matar, o anjo apareceu para os pastores vieram, depois Ana e Samuel lá no templo confirmaram, você é o Filho de Deus. Ela mostrava as profecias de Isaías para ele. Uma vez eu lembro que um amigo judeu falou assim, é mentira, porque mulher não podia tocar na Torá. De novo pegando a ideia talmúdica. E no Talmud tem duas afirmações. Tem um rabino que fala que o homem que ensina a Torá para sua filha está colocando na prostituição, e tem rabino no Talmud que fala que o homem deveria ensinar a Torá para a filha, porque é a filha que vai ser a primeira professora dos filhos. Então Maria provavelmente foi a primeira professora de Jesus, e ela talvez citou para ele o texto de Isaías que você leu.